quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você questionou ao Senhor de pessoas que o Senhor tirou da sua vida? Quantas vezes eu e você questionamos ao Senhor, perguntamos: por que o Senhor tirou fulano da minha vida? Por que fulano desapareceu? E por que nós temos a dificuldade de aceitar as pessoas saírem da nossa vida? Eu quero contar para você a história de Abraão e de Ló. A Bíblia diz essa história, olha, Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 5. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gados e tendas. E a terra não foi capaz de sustentá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não pudessem habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico entre mim e entre ti e os nossos pastores, pois somos irmãos. A Bíblia diz que Abrão chegou em Ló e falou com ele que era momento deles seguirem. Abraão deu a Ló o direito de escolher qual lugar que ele gostaria. Então Ló, ele escolheu uma planície em outro lugar. Ele deu o direito a ele. Abraão então escolheu um lugar em Canaã e Ló escolheu um lugar próximo a Sodoma. Então, a Bíblia diz que no início do capítulo 12, Abraão, quando ele saiu da terra de Harã, quando o Senhor disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da casa de seu pai, da sua parentela, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, que Abraão criou o seu sobrinho por causa que o seu pai já tinha falecido. Então Abraão cuidou dele. Quando ele saiu da terra de Harã para Canaã, em direção a Canaã, houve um tempo também que eles foram ao Egito, passaram uma breve passagem no Egito e depois saíram para outro lugar. E onde Abraão ia, Ló também ia. Mas houve um tempo que eles precisavam desligar do ombro. A Bíblia contou aqui para nós que eles precisavam se desligar porque os pastores não estavam se entendendo mais. Eu acredito que existem momentos na nossa vida que Deus permite pessoas afastarem da nossa vida, pessoas não fazer parte da nossa vida mais. Não é porque ela talvez não queira fazer, talvez nós não queremos que ela faça, mas porque simplesmente Deus permitiu essa pessoa afastar. Eu acredito que é um propósito que Deus tem diferente por cada filho, com cada filho, e é a pessoa que tem afastado da nossa vida já não faz mais parte deste propósito. Talvez você tenha questionado ao Senhor: Senhor, por que alguém saiu da minha vida? Por que eu tenho sofrido essa perda? Por que esse afastamento? Quantas vezes eu questionava ao Senhor, eu perguntava ao Senhor de pessoas que saíram da minha vida e eu não aceitava. Eu sofria. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão cedeu a escolha para Ló, Ló escolheu porque era um lugar bonito. Ele viu pela aparência e ele foi, seguiu o seu caminho. Era propósito de Deus, era propósito deles separarem ali. Quando Abraão escolheu outro caminho, sabe o que a Bíblia diz? Ele começou a falar com o Senhor e o Senhor começou a falar com ele, ministrar sobre a vida dele promessas. Ou seja, a dor que ele passou, com certeza ele passou dor, porque quando nós perdemos alguém, quando nós afastamos de alguém, dói na nossa vida. Às vezes nós não queremos aceitar. Ele poderia ter sofrido uma depressão, ele poderia ter parado, ele poderia ter questionado ao Senhor e não aceitar o propósito, viver o propósito do Senhor na vida dele. Poderia ter paralisado ele, mas não paralisou. O Senhor continuou ministrando no coração de Abraão. E a Bíblia diz que ele edificou um altar ao Senhor.
Querido, não deixa a separação, seja qual perda, qual separação você tem passado. Eu não sei qual que você tem passado, mas eu sei que todos nós passamos. Se você não passou ainda, você vai passar. Todo mundo passa por uma separação. Não deixa que isso paralise você. Abraão continuou com o propósito de Deus. E o Senhor falou para ele: Abraão, eu tenho para você, o que eu tenho para você é grande, Abraão. O que eu tenho para você, Abraão, é grande. Você vai ser pai de nações. Aleluias. Querida, separação não pode parar você. Nada pode parar você. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Eu não sei qual perda você tem passado. Tem perdas que paralisam as pessoas. Não querem mais viver o chamado de Deus. E começa a questionar por que Deus tem permitido. Querido, é propósito de Deus. Tem pessoas que não cabem mais no nosso propósito, mais porque Deus permitiu. Às vezes queremos forçar as pessoas a ficar, mas Deus não quer mais. Então, se Deus tem tirado alguém da sua vida, deixa ir. Deixa ir. E o Espírito Santo de Deus vai te confortar. E você vai precisar continuar viver o propósito de Deus. Não questiona quem Deus tem tirado da sua vida. Não questiona quem Deus tem colocado na sua vida. Eclesiastes 3 diz: para todas as coisas existe um tempo determinado. Há tempo de afastar e há tempo de abraçar. Então aceita o tempo de Deus na sua vida. E vá viver os propósitos de Deus. Não deixa nada te paralisar. Não deixa. Se Deus tem permitido pessoas afastarem das nossas vidas, é porque Ele tem um propósito. Eu sempre falo, Deus é Deus intencional. Ele não faz nada sem uma intenção. E se você foi abençoado através deste devocional na chuva, glória a Deus por isso! Glória a Deus! Compartilhe essa palavra. Deus abençoe você. Um abraço fraternal.